Fala pessoal, estamos online. Deixa eu ver. Vamos começar. Já vou começar chamando a Tati. E aí, Eba! cara, tudo bem? Descabelado ainda, que acabei de pôr o fone. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo super bem. Você tá me Ah, ouvindo? estou, tranquilo. Ah, maravilha. Que bom que deu tudo certo. Oh! Obrigada pelo convite para participar da live contigo. Ah, obrigada eu por ter aceitado. Muito bom. A gente tem que Tamo fazer junto. network, não é assim? Verdade. Vamos falar pro pessoal aqui para Daiane. Oi, Daiane. Oi, Deixa eu ver aqui o Daiane. Nivaldo. Seja bem-vindo, pessoal. A gente vai falar do tema medo, do livro Antimedo do Pablo Marçal. A gente não vai falar tudo, né, que tá no livro, porque é muito conteúdo, é muita coisa mesmo. É um livro, assim, que eu acho que de todos os livros do Pablo, é o que ele fala, que é o livro que a gente tem que ler primeiro, de todos os livros dele. Porque Sim, depois, é um conteúdo após a leitura fantástico dele, que tá você ali. vai para frente, né? Você Com destrava. certeza. Usando o termo que o Pablo Destrava sempre muito. usa, você destrava. Isso aí. Destrava pra caramba. A Nossa, Ana Chaves eu entrou não. também. Oi, Ana. Eu não imaginava, assim, tipo, depois que eu comecei a vendo o livro, lendo o livro do Pablo, eu comecei a ver que eu tenho muitos medos. Só que o medo em si é exatamente os nossos bloqueios em si, né? É aquela Sim, coisa de falar assim, será que eu sou capaz para fazer? Será que vai dar certo? Tudo isso envolve, né? são as nossas Então, inseguranças, né? sim, são as nossas. Totalmente. Cada pessoa tem um bloqueio, né? Uhum. Mas aí vamos começar então, pessoal. Bora O lá. primeiro, eu já até conversei com a Tati aqui, a gente vai falar a respeito de dois tópicos que tá no livro. E porque é aquilo que eu falei, é muito conteúdo, é muita coisa, e em uma live não vai dar pra gente falar a respeito de tudo, né? E o primeiro tópico é o seu maior bloqueio tem intimidade com o seu propósito de vida. Qual seria a sua opinião em relação a isso, Tati? Eu tenho o meu testemunho para dizer sobre isso. Por Ai, que quê? bom! Eu, quando criança, eu era uma criança que as pessoas achavam que eu era muda, porque eu não abria a boca, todo mundo chegava para mim para conversar, eu olhava assim, sabe, extremamente tímida. Conversar comigo era a coisa mais difícil que tinha na vida. Até que um dia uma professora de história me desbloqueou na quinta série. Hoje nós falamos quinto ano, né? Então imagina, quinto ano eu já estava com 10 para 11 anos. E ninguém nem ouvia a minha voz. Eu sempre fui muito estudiosa, muito dedicada aos estudos, mas a minha voz ninguém ouvia. E em casa também era assim. Para responder chamada na escola, a professora ficava assim, ué, essa menina não fala, eu só ergui a mão e pronto. Então, o meu bloqueio, o meu medo de falar com as pessoas era muito grande. Aí essa professora, chamada professora Helena, até eu lembro daquela novela do Carrossel, que tinha a professora Helena, a minha professora querida foi a professora Helena. Ela me chamou na frente da turma, pediu para eu levantar minha cabeça, porque eu olhava para baixo, ela falou assim, o que você fica procurando no chão? Você não pode ficar olhando no chão. Você tem que olhar para o horizonte, você tem que olhar nos olhos das pessoas, você tem que falar o seu nome alto. E foi a primeira vez que eu falei o meu nome alto para todo mundo. Ela falou, vou fazer uma pergunta e você vai me responder. Ela, qual o seu nome? Aí eu falei alto, mas sabe assim, chega a me arrepiar de lembrar disso. Então esse foi Caramba! era o bloqueio que eu tinha e que
Hoje eu digo que está ligado ao meu propósito, por quê? Porque hoje eu sou advogada. E o que o advogado faz? O que o advogado trabalha? Trabalha com a fala o tempo todo. A arte da comunicação está ligada na minha profissão. Então, se eu não tivesse perdido aquele medo lá atrás, com 10 anos, hoje eu não teria essa profissão que eu tenho hoje. Então, e isso vale para tudo que a gente tem na vida. Aí, eu participo de uma entidade que se chama Rotary Internacional. Acho que todos já ouviram falar de algum projeto do Rotary. E eu entrei também para continuar destravando esse bloqueio, porque travou lá com a professora, mas é um exercício contínuo que eu tenho que fazer para perder esse medo meu de falar, de ter o raciocínio lógico para falar em público. E o Rotary me fez isso, porque tem palestra para fazer, eu faço cerimonial, eu auxilio na palestra. Toda a oportunidade que eu tenho de falar, eu estou dentro. Então, realmente, você tem... o teu propósito está ligado com aquilo que te bloqueava. E se eu nunca tivesse falado? O que eu faria da vida hoje? Como que eu seria mãe hoje para falar com meus filhos? Como que eu me comunicaria no mercado de trabalho, quer seja qual profissão que eu tenha escolhido, né? Eu escolhi o direito, mas em qualquer profissão você precisa saber se comunicar. E então, aquele bloqueio que eu tinha de medo de falar com as pessoas, naquele destrave foi o que me fez alçar o voo e estar aqui hoje. Então, Maravilha. o que o Pablo falou ali no primeiro capítulo está intimamente ligado com a minha vida, que é o teu propósito e o teu medo, ele tem que entrar no confronto para você sair dali e ir para a vida. E você? Olha, eu, no meu medo em si, era mais para gravar vídeos, sabe assim? Fazer stories. E eu tô começando agora isso. Então, assim, para mim tá sendo uma dificuldade muito grande. E eu tá me mostrando para as pessoas, porque a gente ainda tem muito medo da opinião das pessoas. A gente sabe que no mundo em si tem pessoas muito boas, mas a gente sabe também que tem pessoas muito más. E eu até estava vendo uma notícia esses dias, se eu não estou enganada, eu acho que é da Isadora Pompeu, a cantora gospel. Ela passou por uma depressão muito profunda em relação às críticas que ela estava recebendo nas redes sociais. Por ela se manifestar, por ela falar a verdade, por ela ser o que ela é na verdade, né? Então, ela recebeu muitas críticas, ela foi julgada por muitas pessoas, e isso afetou ela psicologicamente. Eu tô destravando isso. É um bloqueio, assim, por mais que eu goste de tirar foto, por mais que eu goste de conversar, adoro conversar, eu não tenho problema nenhum com conversar com as pessoas, eu não tenho problema nenhum em chegar numa pessoa que eu não conheço e chegar nela e conversar, eu não tenho problema em vender, eu sempre vendi. Eu trabalhei com venda desde 2009, então eu nunca tive problema em fazer conversar em si, fazer o network, como a gente diz, né? Sim. Mas a rede social, para mim, ela se tornou, ela é o bloqueio, mas é a vergonha misturada com medo, com aquela frustração ao mesmo tempo, é uma mistura de sentimentos, né? A rede social em si. Mas hoje eu posso falar assim que através de stories que eu comecei a fazer, gerando conteúdos nos stories, gerando conteúdo no feed, aí eu fui vendo que eu tinha o que mais passar para as pessoas, assim, sabe? Por mais que a gente está começando agora, é um engajamento devagarzinho, a gente sabe que a gente tem que começar e a gente tem que seguir em frente. Então, hoje, eu vejo assim que o meu medo maior mesmo, era eu me posicionar na rede social. O meu medo maior, assim. Então, o livro do Pablo, do Antimedo, para mim, foi meio que um murro, não foi nem um tapa, foi um murro na cara. Porque é coisas assim que você para e pensa, eu falei, gente, a gente não tem que ligar para a opinião das pessoas.
A gente sabe que a gente não é uma pessoa errada, a gente não faz as coisas erradas, e a gente está aqui exatamente para ajudar outras pessoas, para ajudar, ou para ajudar a gente mesmo, porque quando a gente conversa, quando a gente fala, a gente passa o nosso conhecimento, a nossa visão, né? O que a gente estudou, o que a gente vem estudando no decorrer do tempo, a gente quer ensinar outras pessoas, que talvez outras pessoas nem saibam disso. Então, o livro, para mim, foi um murro mesmo, assim, literalmente foi um murro na minha cara. Teve uma Então, pessoa Kátia, que perguntou no começo aqui, se eu não tô enganada, acho que foi o Marcelo. Deixa eu ver se eu consigo achar a pergunta dele. Aqui, qual foi o último medo que vocês superaram, Tati? de fazer live. O de hoje. Com Porque, certeza, é o de hoje. como você comentou, a rede social ainda traz uma insegurança para nós. Porque eu falei, na profissão eu já vou com medo mesmo e falo o que eu tenho para falar. Mas na rede social, acredita que eu excluí o Instagram o ano passado, que já tinha uns 3.000 seguidores. Eu peguei e falei assim, ai, ninguém não tem que ficar postando nada para ninguém. Eu excluí, apaguei a conta. Esse Instagram Meu novo, eu excluí Deus! agora, porque tinha uma ligação aqui, apaguei. Eu excluí porque eu falei assim, eu não tenho que ficar postando nada de comida, do que eu tô fazendo, ninguém tem nada a ver comigo. Mas depois que eu comecei a assistir as lives do Pablo, no Fato 59, e ver que o que ele diz assim, é que nós temos algo para entregar para alguém, e independente se é para uma pessoa, você vai conseguir fazer a diferença, você vai ajudar aquela pessoa através do que você fala ou do que você faz, aí já valeu a pena, já valeu uma foto que você põe, já valeu algo que você disse, algo que você fez. Então, por isso que eu estou engatinhando aqui nas redes sociais também. E falar assim, através de live, para mim é a primeira vez. Para mim também, por mais que... acho que travou a live dela. Ai, voltou. Por mais... Voltou. Por mais que como eu posso dizer... Por mais que talvez a gente possa ter esse engajamento com as pessoas cara a cara, assim como a gente diz, né? A rede social em si, ela deixa a gente um pouco travada. E não é só com a gente sabe que existem muitas pessoas que estão travadas em relação a isso. Só que, olha, o conselho que eu posso dar para quem está assistindo isso agora em primeiro lugar, encontre uma pessoa que vai fazer junto com você mesmo. Porque, o que eu tô sentindo aqui agora com a Tati é a sensação de livre, assim, eu tô livre, de boa. E Você parece que a também gente tá, se conhece Tati? há um tempão, né? Então, menina! Nossa, Bem eu isso. tô adorando, adorando, adorando mesmo. Eu acho que, assim, se você que tá vendo a live e você nunca fez a live, começa a fazer, tenha contato com as pessoas, pergunta, olha, vamos fazer uma live, vamos fazer alguma coisa, vamos tal, vamos ter um engajamento com as pessoas. Eu acho que isso tá sendo maravilhoso, assim, pra gente. A E olha Nanoff tá só. falando aqui pra nós, Ah, vocês falam muito bem, sigam nesse propósito, as críticas sempre existirão, pessoas que não têm coragem, têm que criticar quem tem coragem, vocês são demais. Ai, valeu! obrigada. A Nanoff é a minha amiga Natália. Ai, que Obrigada, Nath. bom! E eu vi A aqui. Ivone Franca, se eu não estou enganada, né? Vocês estão ótimas. Viu como é fácil fazer Obrigada, a live? Ivone. Eu vi aqui um comentário da minha prima Joyce. Ela mal sabe, mas ela é uma das pessoas que mais me incentiva a praticar atividade física. Porque eu confesso que eu enrolo para fazer atividade física. Então, assim, aí eu vejo os posts dela, ela corre há um tempão. Ela jogava basquete quando a gente era adolescente. Então, eu comecei a treinar basquete por causa dela. Não por inveja, mas por incentivo dela. E participar da Olha, corrida, ir para academia, tudo assim. Eu vejo a força de vontade que ela tem como minha prima, porque é quem está mais próximo, e ela me incentiva a fazer isso também.
Então, é um exemplo. Então, tudo que a gente posta aqui nas redes sociais faz com que os outros vençam os medos deles. Então, nós estamos Isso falando de mesmo. medo. O que a gente faz aqui ajuda alguém a destravar em algum tipo de medo. Porque eu tinha medo de alguém me criticar, porque eu sempre fui mais fortinha, assim, sabe, no tronco. Então, quando, na época de adolescência, os meninos tiravam sarro, porque eu corria e balançava tudo. Aí eu tinha medo de ser criticada. Então, isso é algo Entendi. até engraçado, mas quando você tem alguma pessoa que te motiva, que te incentiva, mesmo sem ela nem saber disso, você Nem faz a saber. diferença na vida de alguém e consegue destravar o medo de alguém, né? E, Então, a nossa, gente isso é pode ótimo. Essa, identificar os essa é a nossos melhor medos. prima. Essa é. Prima, cunhado, Essa... cunhada, comadre, tudo. Nossa Senhora! É tipo uma Então, irmã mesmo, né? é sim, igual a irmã. Olha que maravilha. Então, Para tudo a gente exercício, tem medo para de alguma exercício coisa. físico, o exercício físico em si é uma coisa assim que faz bem pra gente, né, Tati? É Faz. uma coisa que cada vez mais a gente está vendo que a probabilidade de um ser humano passar dos 80 anos é muito grande, né? Mas claro que isso Sim. envolve uma boa alimentação, envolve uma atividade física, né? Uhum. Não Tem só que cuidar. não só cuidar do corpo em si, mas cuidar da alma, do espírito, de tudo, né? A gente tem Sim, aí várias você casas, já livra mais um medo, que é o medo da doença, né? Se você está com o seu com corpo certeza. preparado, com um físico bom, com alimentação boa, que está mais saudável, já elimina mais um medo, que é o medo da doença, A né? Joyce aí, ó. Ai, que linda! Tá no sangue, prima. Você é uma mulher inspiradora também. Aí sim, hein? Aí sim. Aí Eu sim! vi, eu vi aqui também a Denise Rorato. Ela mandou um oi aqui para nós, também minha amiga. Ah, Obrigada por participar, Denise. A Denise é que uma bom! inspiração também. Pensa numa menina meiga, doce para falar, que eu também me inspiro nela. Olha, o jeito feminino, né? Como a Carol A Marçal diz, feminilidade né? dela, ela tem tudo. Ela é doce, Olha, sabe? É um doce que não faz tem... mal. Isso aí! Vamos continuar então. Se Bora lá. vocês tiverem mais dúvida, vocês coloquem dúvida a respeito de medo, de bloqueios emocionais, vocês colocam aqui pra gente também, que a gente pode estar ajudando. O segundo, o segundo título é Você é o que você pensa. Isso daqui é uma coisa assim que eu carrego já tem uns 2 anos, Tati, que eu carrego o que o Pablo escreveu no livro, Você é o que você pensa. Porque eu não sei se você já chegou a ler o livro do The Secrets, A Lei da Não. Atração. Ah, sim, vi. É, Faz tempo a já. le... Assisti Então, ao menino, documentário também. eu li o livro e eu assisti o documentário na Netflix. Só que quando eu li, psicologicamente eu não estava preparada. E isso acho que tem uns 5 anos, mais ou menos. Sim. E há 3 anos atrás, eu peguei para reler novamente. E aí eu comecei a pesquisar outros tipos de assuntos envolvendo a parte energética, como o reiki, essas coisas assim, né? E a partir do momento que eu comecei a aplicar a lei da atração, eu falo para você, assim, para mim, hoje, a minha saúde, eu não, tanto eu quanto o meu filho, a gente não ficou doente durante 2 anos, pra você ter uma noção. Olha que bênção. Então, a gente não pegou, acho que nem dor de garganta, para você ter uma noção. Fazem 2 anos que a gente não toma remédio antibiótico, essas coisas assim. E isso tem A, tudo gri, a a, ver gri, com o que a você pensa. gripinha, né? A Sim, gripinha. sim. Então, assim, a gente tem que imaginar que a gente tá super bem de saúde, que a gente não tem problema com isso daí.
Então, o você pensar, você é o que você pensa, que é o que o Pablo falou, é exatamente você imaginar, você ver que você tá bem, que você tá daqui 2 anos, daqui 1 ano, você conseguir imaginar o jeito que você vai estar lá daqui 2 anos, ou daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Você conseguir imaginar isso daí. Então, cada vez mais, em vez da gente começar a pensar só coisas negativas, ou a gente pensar que a gente não vai conseguir, que a gente pensar que, ai meu Deus, eu não sou capaz, ai eu tô com vergonha, as pessoas vão me julgar, ai, nossa, aquela pessoa, ai, eu não gostei daquela pessoa. Tipo, você já pensar e você já imaginar uma coisa antes e você nem viu, tipo, daqui 2 horas ou daqui a alguns minutos o que vai acontecer. E isso funciona para os dois lados, né, Kátia? Tanto para o bom quanto para o que é ruim. Você atrai, se você ficar pensando em doença o tempo todo, você vai atrair doença para você. Se você pensar em briga, em discussão, ficar reclamando, murmurando isso o tempo todo, com certeza vai atrair isso para você. É um campo energético assim que você atrai tudo aquilo que você pensa. E você é o que você pensa. A lei da atração é isso aí. Você vai atrair coisas ruins e você vai atrair coisas boas. A lei da atração é exatamente isso daí. Então, tudo que a gente imaginar, tudo que a gente pensar, e principalmente tudo que a gente falar, porque o poder da boca é grande, né? Tudo que a gente fala se realiza, né? Então, a gente tem que começar a pensar mais antes de falar. Para as pessoas que é mais explosiva, mais agitada. Eu era muito explosiva, Tati. Eu não pensava para falar. Eu tô falando ao vivo aqui, porque hoje eu não tenho mais vergonha para isso. Porque antigamente, eu acho que o quê? 5 anos atrás, não, 3 anos atrás, eu acho, 3 anos atrás. Pensa, assim, o que vinha na lata, eu soltava. Eu nem pensava para isso, assim, sabe? Então, depois que eu... Assim. Aí, ó, nossa, eu sempre fui ligada nos 220, eu nunca tive, assim, as preguiças a gente sabe que tem, né? Porque a preguiça, ai, quero dormir um pouco mais, ai, não vou fazer exercício hoje, é a preguiça, né? A procrastinação da gente, tipo, da gente ter que fazer alguma coisa e a gente não faz. Mas no caso, assim, o teu gênio, a forma que talvez você foi criada, a cultura familiar, isso pesa muito também. Então, assim, eu venho de 2 tipos de família. Eu venho da família calma, que é a família japonesa, porque eu sou mestiça, e eu venho da família italiana. E a família, o povo... Fala com as mãos. O povo italiano é um povo, assim, mais de expressão, assim, né? O povo fala mesmo, que tiver que falar, fala. Eu falo porque a minha bisavó era italiana, ela falava mesmo que tinha na lata, ela falava. Ela tava nem aí. Agora, a minha avó, que é filha... Agora, a minha avó, que é filha dela, ela já é um pouco mais calma, ela vai guardando um pouco mais... Mas mesmo assim, o resto da família, o que vem na lata fala assim, então nem aí. Se vai machucar, se não vai, sai porrada, é desse jeito. E já a família japonesa é uma família mais calma, falam baixo, respeita a hora do outro falar. Então, olha, assim... Nós mudamos para Maringá, vai fazer 1 ano que nós moramos aqui. Nós éramos de Campo Mourão. Fomos de Campo Mourão, né? E a diferença que nós percebemos aqui no bairro onde nós moramos é que Maringá tem muitos japoneses. Pensa num bairro sossegado. Parece que você não escuta nada, assim, parece todo mundo tranquilo o tempo todo. Diferente da minha região lá de Campo Mourão, que era todo mundo agitado e era música alta e bagunça e gente falando alto. Se o pessoal da minha família vem aqui para nos visitar,
eu acredito que os vizinhos ficam até assustados, porque todo mundo fala alto, é um converseiro que ninguém entende quem está falando, quem está falando primeiro, sabe? É até engraçado isso. Aham. Mas, Maringá é um lugar que tem bastante pessoas da cultura japonesa mesmo. sim, tem Eu bastante. morava perto de Londrina. Ah, então Eu não sei já se é você da conhece. região aqui. Que cidade que Já é você da é? região. Hoje, atualmente, é igual você. Você mudou para Maringá e eu mudei para Curitiba. Aham. Eu vou completar, em fevereiro, eu vou completar um ano. Que bacana. É, mesma época de mudança. Nós mudamos em março pra cá. Nossa! O meu marido veio final de janeiro e eu vim final de fevereiro. E Sim. aí eu Antes já da vim com a pandemia, a gente mudança já, fala. né? Isso Antes aí. da pandemia. Bem isso daí. E é mudança drástica, na verdade, né, Tati? É outra coisa assim que o ano de 2020, eu até publiquei no meu feed que foi um ano assim, foi um ano muito complicado, muito difícil, né, por causa dessa pandemia que aconteceu. Mas eu falo assim para você que foi um ano de crescimento espiritual para mim. Foi maravilhoso. Eu não tenho nem eu não tenho nem não tem nem como falar. Eu fiz um vídeo, eu fiz 30 vídeos de leitura de um livro, tá no canal do YouTube. E aí, esse livro eu falo por capítulos, né? São 30 capítulos. E é a forma da mulher aprender a fazer a oração, da forma como ela tem que falar, conversar com Deus, Lindo. com Jesus Cristo. E para mim, eu li ele, ó, pra você ter uma noção, olha você ver como é que é a coisa, né? Há Hum. 6 anos atrás, quando eu comprei esse livro, eu li e não adiantou nada. Lendo no Nada. momento certo, a mensagem veio Quando para foi você. esse ano, e exatamente, esse ano eu peguei o livro, eu li novamente, tudo que tá no livro se encaixou assim, nossa, perfeitamente. Perfeitamente. Tem nem, quem, para quem, eu não sei se você já chegou a ver, que a Carol, ela fazia às terça-feiras, às 7 horas da manhã, o Café? devocional dela. O Aham. Café com a Carol. Sim. Na verdade, o Pablo e a Carol, eu já sigo eles desde outubro de 2019. Mas a Carol, eu comecei a melhorar como mulher, como mãe, como, né, como pessoa mesmo, porque eu vi que ela era igual eu também. Era mais explosiva, não pensava muito, ela era tipo a mulher viril, né? Que é o que o Uhum. pessoal fala. Então, Sim. assim, eu era extremamente, nossa, é tipo nível avançado de mulher viril. Nível avançado mesmo. Não é aquela pouquinho, não, é muito. Então, assim, quando a gente começa a entender, a se colocar nesse lugar, a gente consegue entender que a gente não faz isso sozinha. A gente precisa mesmo do Pai Celestial, a gente precisa dele. É Sim. ele quem vai nos orientar, é ele quem vai nos ajudar, é ele quem vai nos dar a paciência, a sabedoria. Porque quanto mais a gente pede sabedoria, mais Deus dá sabedoria pra gente. Olha, vou falar pra você, pra mim, o ano passado foi só de aprendizado, Tati. Aprendizado, Es- né? Para nós também. Espiritualmente foi aprendizado. Por a gente ter vindo por um lugar que a gente não conhece ninguém, a gente não tem amigos aqui, a gente tem um casal de tios aqui, mas por causa da pandemia a gente não tá vendo eles, porque Nem se eles vê, são né? do grupo de risco, né? Uhum. Então, a minha comadre mora em Joinville, então até eu ir para Joinville é 1h40 de viagem, não Demora. dá para ir sempre. Então, assim, para nós foi totalmente mudança drástica. Mas eu vejo que foi a melhor coisa, assim, sabe? Foi, Uhum.
mudança de crescimento no relacionamento, pessoal. Foi assim, como mãe também, porque eu tenho um filho de 8 anos, eu aprendi a ter Aproxima muito do mais filho, do paciência filho. com ele. Eu aprendi Sim. a ter mais paciência com ele, porque como eu, tipo, era, não sou mais, como eu era uma pessoa mais explosiva, uma pessoa mais no paf-puf, né? Então eu brigava muito com ele, eu falava alto com ele, e nisso eu estava bloqueando ele, eu estava colocando travas Criando nele, muitos medos nele, né? criando. E aí esse ano já foi totalmente ao contrário. Foi totalmente Diferente. ao contrário. Eu comecei a aplicar as coisas nele e ele foi mudando. Para você, a mudança do meu filho do ano de 2019 para o ano de 2020, hoje eu vejo que ele teve crescimentos até na fala, na forma dele pensar, com 8 anos de idade. Ele fala o que tiver na língua agora, ele fala assim: ah, mãe, por que que você faz isso e eu não posso? Ele fala Aqui desse também, jeito, coisas que ele as não respostas são fazia. Ele não fazia de maneira nenhuma, Tati. Era uma coisa assim. Eu poderia até assimilar, mas o meu filho era um bebê ainda, no caso, né? Dele não ter os pensamentos próprios dele. Agora não, agora sim eu vejo que ele está bem mais avançado, o pensamento dele está mais avançado, porque a gente está influenciando e a gente está conversando com ele todos os dias. A gente Esse é o estava nosso criando um papel, né? medo. A gente tava, tanto eu, mãe, que fico muito mais tempo com ele, eu estava criando medo nele. A gente está, a nossa live é de medo. Nosso tema é de medo. Eu estava criando medo nele. Era uma coisa assim que ele já me via, ele já sentiu medo, pra você ter uma noção. Era desse jeito. Aí eu comecei a fazer ao contrário do que eu fazia. Quando eu via que eu estava quando eu lembrei, quando eu conversava com ele, eu lembrava do que eu tinha feito naquele tempo. Aí eu retornava e eu falava: filho, naquele tempo a mamãe fez isso. Só que agora, a mamãe não vai fazer mais. A mamãe vai te explicar assim, 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 assado. Aí eu passo por etapas para ele entender que ele também tem que ter a opinião dele. Ele, por mais, assim, Verdade. tem muitas psicólogas, tem muitas pedagogas que falam que os filhos hoje, da geração de hoje, estão mandando nos pais. É tudo por educação. É tudo por educação. É a forma que você vai criar seus filhos. Então, E nós assim, quem temos. vê o meu menino vai falar assim: nossa, ele manda em você? Não, meu filho não manda em mim. Ele quer conversar comigo, ele quer passar a opinião dele para mim. E eu, como mãe, eu tenho que ouvir essa opinião dele. Meu marido é bem mais paciente que eu, falar a verdade, sim. Meu marido, ele é tipo muito calmo, bem calmo. E o meu marido, ele é japonês, então ele só vem da cultura japonesa. É bem Teve essa tranquilo. diferença, teve essa diferença, sabe? Então, meu Aham. marido, ele é extremamente calmo, de boa, ele não é muito de conversar, ele é mais tranquilo. Eu que sou mais espiritada, assim, mais ligada nos 220. E o meu menino, ele é mais criado comigo, meu marido trabalha, quem fica com ele Uhum. sou eu. Então, ele tem mais visão, ele vê eu mais, na verdade. Então, Então, imagina na cabecinha dele. pensando como Aí, mãe, falando de mãe para mãe, nós somos responsáveis por passar a maior parte do tempo com os filhos, então nós somos responsáveis também pelos medos que colocamos na vida deles, né? Pelos incentivos, ou às vezes nós colocamos a nossa insegurança nos filhos e isso vai passando de geração para geração. Eu tenho alguns medos que eram medo da minha mãe, medo das minhas avós. Então, isso é sistêmico, vai passando de uma geração para outra de forma cultural. Né? Então, nós temos que ficar em alerta o tempo todo para saber o que é que nós ensinamos para os nossos filhos. Né? Então, uma frase que eu uso aqui, eu tenho 3 meninos. Até o Fabiano colocou ali que achou as crianças no comentário que ele foi na feira buscar as crianças. Mas o que eu digo para eles sempre, assim, para que eles sejam independentes dos pais,
para que eles tenham a opinião deles, para que eles façam as coisas deles, e o que está na Bíblia, seja forte e corajoso. Tá com medo? Vai. Tá se sentindo fraco? Seja forte. É o que Isso Deus faz mesmo. para nós e é o que nós temos que passar para os filhos como missão de pais, né? Nós não podemos criar filhos fracos, nós temos que criar eles mais fortes para as próximas gerações serem fortes e não tão medrosas também, como às vezes nós crescemos, nossos pais cresceram, né? Então Para essa é a você ter nossa uma missão. noção, eu estava conversando com meu marido o ano passado e me bateu assim na cabeça um pensamento, tipo, o Pablo, ele fala que ele está criando filhos generais, que é ogiva nuclear. Uhum. E o Lorenzo, que é o filho mais velho deles, eu vejo que o Lorenzo, ele é uma criança bem avançada em pensamentos, mas porque o Pablo e a Carol cultiva isso Incentivam, né? neles, né? Incentivam isso. Só que aí, menina, eu parei para pensar esses dias. A gente que está criando os filhos desta forma, a gente tem que preparar o psicológico dessas crianças também, porque as outras crianças que estão criando travada, bloqueada, essas crianças, elas podem ser aquelas crianças de criticar os nossos filhos, que o que a gente está ensinando os nossos filhos a serem independentes, serem os generais mesmo, como o Pablo diz. E aí eu fico pensando, gente, eu tenho que Eles preparar o irão psicológico conviver do meu com os filho. alienados, né? Eles irão conviver com aqueles Vai. que foram criados de forma alienada. Então, E muita não oração também só para os nossos filhos. muita oração, e não só exatamente com as crianças em dentro de sala de aula ou com os amiguinhos de fora, mas as professoras também. Porque eu lembro uma época, assim, eu lembro, assim, eu acho que eu estava no ensino fundamental, se eu não estou enganada. Eu lembro que me deu, assim, um estalo na cabeça e eu critiquei a professora. Foi professor. Eu critiquei o professor por uma coisa que ele estava fazendo. Porque eu não achei legal, eu não achei certo. E aí, automaticamente, veio dois alunos da sala e ficaram do lado do professor. O professor viu que ele estava sendo protegido, automaticamente ele bateu de cima de mim, tipo, ficou e falou, eu tô certo, eu sou professor. Então, assim, até que ponto a gente vê que uma pessoa, um ser humano, sei lá, qualquer coisa, um, pode criticar, podem criticar o nosso filho. E a gente, como mãe, como pai, a gente fica muito mais preocupada ainda, porque a gente foi travado psicologicamente, a gente Sim. foi bloqueado. E a gente, como pais, a gente está ensinando os nossos filhos a não ficarem bloqueados, a eles serem independentes, a eles serem crianças, adolescentes, adultos autodidata. E se a gente for levar em consideração a educação nossa do Brasil, é uma coisa extremamente precária, né? Porque eu morei fora do Brasil durante 2 anos. Eu tinha a idade do meu filho quando eu morei no Japão. E eu falo assim, eu lembro de tudo, Tati. Eu lembro de tudo. Eu lembro de eu acordar 6 horas da manhã. Eu lembro de eu ir para a escola. Quando é ensino infantil, o Fundamental 1 no Japão, lá eles não oferecem uniforme. E isso era escola pública. Eles não ofereciam uniforme. Então eu ia com a minha roupa normal, e só que a gente ia em fileira. A gente saía da nossa casa e a gente ia até a escola em fileira, um atrás do outro. Chegando na escola, não tinha faxineira, não tinha segurança, tinha nada disso, Tati. Era os alunos que faziam. Eu lembro de eu lavar banheiro com 8 anos de idade. Olha Eu só. lembro de eu preparar comida para os amigos da turma, preparando, fazendo a... Ai, meu Deus, como é que é?
Ai, gente, a bandeja. Preparar a bandeja e passar para as crianças. Eu lembro exatamente de tudo isso. Eu lembro de detalhes. Antes disso, eu não lembro de nada. Você tem uma noção? Nada. Mas tudo que eu passei no Japão, eu lembro. E eu falo a verdade. O Brasil poderia, né, moldar essa forma de ensino que, né, dos Estados Unidos, do Japão, da China, porque a China também é com essa mesma forma de educação, disciplina. Então, eles poderiam trazer isso para o Brasil sem problema nenhum. Eu até compartilhei no meu Facebook que aqui no Brasil não vai existir isso, né? Porque se for existir isso, é trabalho escravo infantil, não é assim que eles falam? Pois é. É uma coisa que a gente fica indignada, assim, a gente não concorda com isso, né? Verdade. Mas a própria educação, o próprio Ministério da Educação está travando os nossos filhos em relação a isso, né? E a gente, como pais, a gente tem uma visão diferente, a gente está aprendendo a ter essa visão diferente e a gente vai ensinar diferente mesmo. Tem que ensinar e aí agora que os pais que estão seguindo a manada, como a gente diz, eles que têm que se virar. E a gente que tem os nossos filhos, que a gente está fazendo dando essa educação para eles, a gente tem que seguir em frente mesmo, porque a gente está no caminho certo. É como nós falamos lá no começo da live. O que nós fazemos aqui, através de uma publicação, de um vídeo, de qualquer fala que nós possamos colocar nas redes sociais, vai transbordar na vida das pessoas. Então, pode ser que quem nos assistiu aqui hoje nunca nem ouviu falar de Pablo, da Carol Marçal, que é quem a gente modela, tá seguindo, né? A gente tá seguindo e acompanhando, e eles são os nossos mentores, estão nos direcionando aqui para fazer as nossas tarefas, que consequentemente vai mudar as nossas vidas, mas através das nossas ações nós vamos conseguir destravar muita gente, fazer as pessoas perderem o medo. E o medo principal que eu vejo é o medo da crítica. Então, assim, às vezes você tem algo bom dentro de você, dentro do seu coração, para transmitir para o outro, e você não fala porque você tem medo da crítica. Então, como diz o Pablo, para de cuidar da vida dos outros e vai cuidar da sua vida. Então, nesse sentido, você não vai ficar se preocupando com o que os outros vão falar. Você sabe que está fazendo uma coisa boa, não está prejudicando ninguém. Então, não se preocupe. E sempre vai ter aquele que vai te criticar, que vai estar ali, perdendo tempo de ajudar alguém e cuidando da sua vida aqui, né? Como a Natália falou, sempre vai ter crítica, sempre vai ter alguém. Eu já até ouvi assim no outro Instagram que eu tinha, nossa, por que você publica tanta foto sua? Porque eu publicava, se eu estava atendendo aqui Maringá, ou Londrina, ou Campo Mourão, eu publicava, hoje eu estou advogando em Londrina, advogando na região. E as pessoas criticavam, e eu fiquei com medo disso, eu paguei o Instagram. Então, para que eu fui ligar porque o outro estava falando? Não tem que pensar. Talvez a atitude de publicar, hoje eu estou advogando aqui em tal área, pode incentivar aquele profissional que acabou de passar no exame da OAB e está com vergonha de sair, de dar a cara, a tapa ali para poder trabalhar, sabe? Então, isso aí. Cada ato, cada publicação sua, cada vez que você falar alguma coisa, vai ajudar alguém. E é isso aí. Essa é uma forma, você se olhar, ver quais são os seus medos e identificar, né, quais são os medos que você tem e enfrentá-los. E é através desse enfrentamento do medo que você vai mudar a sua vida e conseguir mudar a vida de alguém. Através do exemplo. Isso mesmo, através do exemplo. E outra coisa, a gente voltando a falar do pensamentos positivos, né, da imaginação, é outra coisa. Você comece a pensar mais coisas positivas, comece a pensar que você está realizando mais coisas, porque o medo é através disso daí. O medo ele vai fazer com que você não seja capaz de fazer isso. Então, como é que eu posso dizer?
O medo ele vai sempre bloquear, sempre. Só Sempre que vai é travar. você e sempre vai travar. Só que se você não for corajosa e falar assim, eu não tenho medo e eu vou fazer, eu vou ser alguém na vida, e eu vou conseguir aquele emprego, ou eu vou ser uma empreendedora, ou eu vou ser uma influencer, que existe muitas pessoas influencer hoje. Meu, Sim. é só você praticar, você tem que praticar mesmo. Hoje, assim, hoje eu vejo exatamente que é praticar mesmo, assim, sabe? Porque quando a gente só pensa e não age, fica vago, assim, sabe, Tati? É uma coisa que, tá bom, tá aí, só tô Não pensando. adianta você só pensar, só idealizar. Você tem que idealizar, colocar no papel o que você quer e colocar ali uma setinha Isso na mesmo, frente o que você vai fazer para aquilo acontecer. Porque não vai aparecer um carro novo na sua garagem se você só imaginar o carro. Você tem que agir para que aquilo aconteça. Então, assim, você pode idealizar que você vai ter aquele carro. Mas se você ficar uhum, sentado no sofá, não vai aparecer alguém te entregando um carro novo ali. Você tem que botar as suas atividades em dia e trabalhar para isso, né? isso Aquilo que mesmo, você imaginou vai ser uma consequência do que você faz, vai ser uma recompensa, né, daquilo que você imaginou antes. E isso mesmo. algo que o Pablo fala muito também, e ele também é muito criticado, e tem pessoas que até deixaram de segui-lo, ou ainda seguem e criticam, é porque ele fala de Deus, né? E o Pablo e a Carol fizeram eu e meu esposo nos aproximar de Deus, porque Comigo também. nós fomos batizados na igreja católica, mas dá para contar nos dedos quantas vezes nós fomos à missa juntos, sabe? Então nós não seguíamos nenhuma religião e não orávamos juntos, não mal lia a Bíblia. Eu lia, sempre tive o hábito de ler, mas ler junto com meu marido, eu nunca fazia isso. E é algo que nós estamos implantando aqui em casa para poder fazer essa mudança, sabe? Na rotina dos nossos filhos também. Então, como você falou que tem ali os seus vídeos de como fazer uma oração da forma certa, é o que a gente tem que fazer, é o que a gente tem que conectar. O que você pensar, você vai conseguir, mas estando conectado ali diretamente com o Pai, você vai conseguir de uma forma muito mais fácil. Até Hoje, pode falar. um dos livros que o Pablo nos indicou para fazer a leitura na primeira semana foi a primeira Pedro. E tem um versículo que, se eu não me engano, é o capítulo 5, eu não lembro certinho qual versículo que é. Mas é entrega todas as suas preocupações nas mãos de Deus e Ele vai cuidar de você, né? Parafraseando, não lembro bem certinho como que era. Mas em resumo é isso. Você tem medo? Tem medo de quê? O que você tem que fazer? Você tem que enfrentar aquele medo, mas você não vai enfrentar sozinho. Você vai enfrentar com a ajuda do teu pai ali, que é o nosso Deus, né? Então Isso mesmo. isso, eu também tinha medo de falar de Deus para alguém, porque alguém falava assim, tá virando beata, ou tá virando crente, ou tá andando com a Uhum. Bíblia debaixo do braço, o que é isso? Eu tinha medo. E hoje eu estou me soltando para conseguir falar, porque o essencial das nossas vidas é o nosso Criador, né? E é bem isso aí mesmo, eu concordo. Aqui em casa tá sendo dessa forma também, viu? A gente se conectou muito mais, eu e meu marido, porque a gente começou mesmo a fazer a leitura da Bíblia, nós dois juntos. E eu sou batizada na Igreja Católica e o meu marido se batizou já adulto, assim, né? Mas ele batizou na Igreja Católica também. Mas eu acho que dá pra contar nos dedos também, às vezes, que a gente foi pra igreja juntos, né? Depois de Juntos. casados. Então, eu acho que dá pra contar nos dedos também, viu? Falar a verdade. Mas hoje, a gente. É uma coisa assim que eu até tava falando pra ele, né? A gente tá na base, né? Que é o marido, a esposa e Deus, né? Eu não sei se você lembra disso que o Pablo falou. Uhum. A nossa união hoje, a nossa união, ela é baseada hoje através de Deus.
Então, tudo que a gente está passando hoje, eu e ele, é exatamente crescimento. Só crescimento. E Deus está dando, o Pai está dando isso para nós. Ele está nos ajudando isso a levar o nosso relacionamento para frente, a crescer mais. E a gente está ensinando o nosso filho a palavra de Deus. A gente está ensinando ele que ele tem que conhecer, ele tem que ser uma pessoa boa, ele tem que saber os lados errados e os lados bons também. Então, hoje, sem dúvida nenhuma. Eu até estava vendo uma... Agora que eu lembrei aqui. Eu vi uma live ontem. Foi ontem ou foi hoje? Foi ontem e hoje, porque ele está fazendo live todos os dias. Ele é um pastor. Eu não sei de qual igreja que é. Na verdade, eu não sei mesmo. E ele estava falando como é que a gente ora. Ele está ensinando na live como a gente faz a oração. Uhum. E aí, assim, eu fiquei indignada, menina, porque ele falou assim, não peça para Deus te abençoar. Ele falou, mas como? Deus tem que abençoar a gente, né? Ele falou assim, não pede para Deus abençoar, não. Você fala o que você necessita, só que você tem que ser, igual você vai fazer um texto, você tem que escrever, você tem que descrever tudo que você precisa. Eu tô com dor na coluna, não sei no quem, eu preciso disso, e Deus vai me mostrar isso. Tem que ser passo a passo. Deus vai te entender se você for falar com ele passo a passo. O que você precisa exatamente mesmo. Seja específico. Então eu falei, seja específico. E aí eu falei, gente, é isso aí mesmo, né? Tipo, não adianta a gente só falar assim, Senhor, abençoa a gente, abençoa a nossa vida, a nossa família. Não adianta a gente só falar isso, porque tá ficando em vão, assim, sabe? Tipo, Deus vai abençoar a família. Uhum. Tá, mas em que relacionamento? Ter mais paciência, né? Ajudar mais o companheiro, essas coisas assim, sabe? Então a gente tem que ser mais específico na nossa oração. E uma coisa que o pastor falou é que a gente tem que fazer a oração mais importante não é a da noite. Ele falou. Não é à noite que a gente tem que fazer a oração. Ele falou que a oração mais importante é a oração da manhã. Por isso que o Pablo faz o boot cerebral. É de manhã, né? É de manhã, 4h59 da manhã. Então a oração da manhã vai ser mais forte. Sim. E aí você atrai aquilo que você pediu em oração, né? Que é a força do seu pensamento também. Que é a força do pensamento. Nós assistimos um filme na Netflix semana passada, se eu não me engano, que se chama Quarto de Guerra. Não sei se você já viu. Quem não eu já assisti 3 vezes. Porque eu chorei do começo ao fim. E o que você falou, seja específico na tua oração. Se eu tenho ali um problema que eu fiz uma comparação desse filme com o que o Pablo diz. Porque eu era muito de cuidar da vida dos outros. Eu ficava cuidando da vida da minha mãe, da minha irmã, da minha sogra, das minhas cunhadas. Eu ficava assim, será que eu tenho que ajudar a fazer alguma coisa? Será que eu tenho que... Sabe, será que eles precisam de mim? Eu era soberba, na verdade, dizendo assim que eu que sei fazer tudo, eu que sei resolver tudo. Mas não é assim. Eu tenho que parar de cuidar da vida dos outros, cuidar da minha vida e de que forma que eu posso ajudar na vida dessas pessoas que eu amo e quero bem, orando por eles. Mas não é só eu pensar e orar, é escrevendo mesmo. Eu até comprei um caderninho ali, cada pessoa que sabe que está no meu coração, que era cuidado por mim de uma forma que eu me intrometia, hoje eu oro por ela, está ali escrito. Eu sei o problema dela, mas eu não posso interferir. Então eu peço a Deus, mesmo. Escrevo ali para que Deus direcione o melhor caminho para aquela pessoa. Isso é bem específico assim, no que eu tenho que pedir, no que eu tenho que dizer, mas eu não me meto mais na vida da pessoa. Não fico mais dando pitaco, porque quem me conhece sabe que eu me intrometia, eu ia na casa da minha mãe resolver coisas que não tinha nada a ver comigo, sabe? Eu demorei para sair de Campo Mourão, porque eu tinha medo de deixar minha mãe sozinha, como se ela não soubesse se virar sozinha, porque ela é viúva, meu pai faleceu quando eu era criança. Mas eu achava assim, minha mãe não sabe fazer as coisas sozinha, ela precisa de mim.
Mas não, ela não precisa de mim, ela veio antes de mim, ela sabe mais que eu, ela é maior que eu tenho que me deixar pequena perto dela porque ela é maior. Então, o que eu posso fazer pela minha mãe? Orar por ela, colocar o nome dela ali no meu caderninho e pedir essa graça de Deus e nada mais, né? Parar de cuidar Isso da vida mesmo. dela. Né? Concordo completamente com isso. E é bem isso aí mesmo. Isso aí. Você acredita que já deu 1 hora de live? Agora que eu tô olhando aqui no relógio, meu Deus, achei que a gente ia falar uns 10 minutos e já deu 1 hora. Sua tagarela. Gente, como é que o negócio foi rápido. Agora eu consigo imaginar, por isso que a live do Pablo passa correndo. Passa, né? A Vai fluindo. gente nem vai fluindo o negócio, a gente nem vê passar. Nossa, que loucura. É o que nós falamos quando pensamos no plano da live de hoje, né? O que a gente vai falar? Coloca os tópicos, mas deixa fluir. Pelos tópicos a gente falaria 10 minutos, o restante fluiu. Ó, a Joyce falando ali, ó. Saber o nosso lugar é libertador. É isso, é algo que eu aprendi muito com ela também. A me colocar no meu lugar. Obrigada, Joyce. Oi, Lígia. Gente, beijo pra você. Vamos tirar um print aqui de nós duas? Você tira aí? Eu tiro, peraí. 1, 2, 3 e... Foi! Isso aí, gente. Obrigada, Vamos Kátia. marcar pra gente fazer mais, porque eu gostei, eu quero fazer mais agora. A gente deu a primeira entrada. E eu acho que a gente tem que fazer mais. O próximo assunto e bora. Chamar a Joyce. Beleza, vamos. A gente também. Fechou. Né? Aí, já tá ouvindo, hein, Joyce? Se prepara que você vai entrar também. Vai ser muito família, ela vai falar muito sobre família, vai ver. Ai, maravilha. Tem que ser, a gente precisa mesmo de... Na verdade, muitas pessoas precisam saber o significado da família mesmo, né, Tati? Sim, e é o que o Pablo fala. Família é você, teu esposo, teus filhos. O resto é parente. Não que eu acredito que minha mãe está assistindo aí, não que eu tenha deixado de ser filha, mas agora eu tenho a minha família para cuidar, né? E essa é a minha missão. Com certeza. Até que logo meus filhos vão formar as famílias deles e assim segue. A minha família vai ser eu e Fabiano, né? Isso mesmo, então, é bem isso daí. Tudo isso é que nós estamos aprendendo, né, Kátia? Com certeza. E transbordando. E vamos transbordar mais ainda, em nome de Jesus. Amém. Mas obrigada pelo convite. Obrigada a eu. Live. Joyce, isso Lígia. Não consigo ver os nomes todos que estão aqui. Mas um abraço. Entrou bastante pessoas aqui. Uhum. O Fabiano, ele me mandou uma mensagem. Obrigada, Fabiano. Obrigada. O Elvis, ele tinha colocado aqui pra gente, bora ser antifrágil. Isso aí, o Elvis também está participando do Pior Ano. Isso aí. Uhum. Deixa eu ver quem mais aqui. Ai, meu Deus, os comentários vai subir, vai fazendo tudo automático aqui. Ai, Jesus. É rápido, menina. Nossa, não dá nem pra ver direito. Mas beleza, é isso aí, gente. Beleza, Kátia, um abraço. Fica com Deus, Tati, muito obrigada. Deus abençoe você e a sua família. Amém. E venha nos visitar aqui em Maringá. Opa! De vez em quando eu tô em Londrina. É quase perto, né? É quase perto. Mas vamos nos marcar da gente se conhecer pessoalmente. Beleza, beijo. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.